como passar em concurso público. Aí o cara chega para mim e fala assim, é óbvio, é só estudar. É claro que tem que estudar. Mas veja só, quantas pessoas estudam e não passa, né? Então, não basta estudar, tem que saber estudar. Veja só, pensa aí, quantos anos você tem? Você já passou pela escola da titia Teteia? Você já passou pelo primário, ensino fundamental? Você já passou pelo ensino médio? Você já está na faculdade? Em qual situação dessas que você se enquadra? No mínimo aí, pelo menos, o ensino médio. Então, ou seja, se a gente levar em consideração que o ensino fundamental tem o quê? 8 anos, 9 anos, e o ensino médio 3 anos, então vamos botar um total de 13, vamos arredondar, 15 anos estudando. Esses 15 anos estudando, até o ensino médio, aproximadamente, se você fizer estudar para concurso da mesma forma que você estudou esses 15 anos, sabe o que vai acontecer num concurso? Tu não vai passar. Não vai. Por quê? Porque quem passa em concurso público não estuda dessa forma. Não estuda. Normalmente, quando a gente está estudando, né? Está estudando para a escola, para ser aprovado no final do ano, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, o que acontece com o candidato? Com o aluno? Ele deixa para estudar em cima da hora. Prova. Semana que vem, a professora fala assim, gente, sala, semana que vem tem prova. Aí o que o cara faz? Ou ele cola, né? Que normalmente é o que acontece, ele deixa para estudar na véspera. E na véspera não é nem no dia anterior, não, tá? Na véspera é na véspera mesmo. Vai começar a prova e o cara vai estudar. E aí ele faz uma decoreba, pega ali um bizuzinho ou outro, tira a nota boa e, o boletim tá bom, passa para os pais, minha nota tá boa, o pai não vai perturbar o juízo do aluno, né, do filho, e tá tudo bem. Mas, gente, concurso público não é assim, tá? Sinto muito trazer essa triste realidade para você. Entendam, gente, concurso público, ele é feito de banco de questões. Ou seja, a banca qualquer que for contratada, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas, ou FUNRIO, ou seja lá qual for, né? Essa banca, ela vai alimentando o seu banco de dados, mas ela tem um perfil dela, de como ela cobra as questões, certo? De acordo com o concurso que ela está submetendo, que ela foi contratada para submeter os candidatos ali. Beleza. Só que ela vai alimentando aquele banco de dados ali, de questões, que existe um padrão. Então, quando a gente estuda a banca, a gente tem noção, mais ou menos, do que vai cair, do que ela cobra, certo? A gente também tem que entender, o concurso era para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar. O direito que é cobrado na Polícia Militar é diferente do direito que é cobrado para o concurso da Polícia Civil. A pessoa tem que ter essa noção. Então, a primeira coisa que você faz, assim, na hora que você estiver estudando, é fazer essa análise. Marcelo, mas eu não sei qual é a banca. Não tem problema, então você vai ter que estudar o geralzão. Só que quando sai as inscrições, ali a banca já está definida. Então, em que pese você não saber qual é a banca que cai até a data da inscrição, você está ali um ano, 6 meses antes, um ano antes, você está estudando de uma forma geral, carregando a sua cabeça aí cheia de conteúdo. Quando chega o dia da prova, quando chega as inscrições, aquele período aí entre as inscrições e a data da prova, leva em torno aí de 80, 90 dias. Então, você vai focar naquela banca, sacou? Então, a forma como você tem para entender que tipo de questão vai cair é você fazer questões. Pegar as questões dos concursos anteriores. O que mais tem aí são plataformas que têm questões comentadas. Existe lá um filtro específico para o concurso que você vai fazer. Então, entenda o seguinte, questão vai indicar para você o tipo de questão que vai ser cobrado de você no dia da prova, né? Ou seja, qual prova que você vai fazer. Então, você não adianta estudar da forma como você estudava antigamente, como você estudou na primeira série, no primeiro ano, no ensino fundamental, no ensino médio. É totalmente diferente. Marcelo, mas eu sei. Não sabe. Você pensa que sabe. Sabe por quê? Como é que você estuda esse conteúdo todo em 3 meses? Como é que você faz para estudar? Primeiro, você tem que fazer um filtro, tem que fazer uma análise. Tá? Na metodologia do curso Caserna, a gente fala sobre os princípios fundamentais do estudo. E tem vou falar 2. 2 que vocês precisam ter, cara, de cós salteado. E ele surge da seguinte forma.
Entenda, qual é o maior medo que o candidato tem na hora de fazer a prova? Ah, Marcelo, estudei pra caramba, vou fazer a prova. Estudei isso, mas eu não lembro. Quem é que já fez prova aí? Quem já fez concurso e já teve esse dissabor? Seja qual prova for. Prova de faculdade, prova, né, de ensino médio, ensino fundamental, prova de concurso. Quem já teve esse dissabor de sentar na cadeira, pegar a prova e ler a questão e falar assim, puta merda, eu vi essa questão ontem, eu vi essa questão antes. Cara, todo mundo. Não tem um na face da Terra que nunca passou por isso. Até tem alguns que não tenham passado desde que eles usem a ferramenta corretamente. Então, o que acontece? O que você precisa saber, o que precisa fazer para fazer uma boa prova, para acertar questões, um número alto de questões, se possível gabaritar, eu vou ser óbvio, tá? É lembrar o conteúdo no dia da prova. Eu sempre falo isso. Lembrar o conteúdo no dia da prova. Ah, Marcelo, mas é óbvio, né? Você está falando, eu já sei. Tá, claro. Mas como é que você faz para lembrar o conteúdo no dia da prova? Você sabe? É aí que é o problema. Ah, Marcelo, é estudar todo dia. Não necessariamente. Sabe por quê? A tua cabeça, ela funciona como um computador. E ela, de fato, é um computador super, mega poderoso. E aí, só que ela tem um detalhe. Ela entende, aquele conteúdo que você está tendo contato, ela entende o seguinte, isso é útil para mim ou não é? Quando eu digo útil, é útil para sobrevivência. Sobreviver mesmo, se alimentar, não morrer no dia seguinte. Ah, estudar o livro de história é útil? Não é. Então, o teu cérebro vai deletar essa informação. Agora, se alimentar, ele vai ficar atento. Opa, tem que se alimentar. Reproduzir, né? Ah, caraca, vem a menina, vem o garoto, todo lá, barriga trincada, bumbum empinadinho, a galera fica logo atento. Por quê? Porque é um instinto de sobrevivência. Então, os instintos, eles sempre estão aflorados. E o que não são instintos, o cérebro não vai dar atenção. Sacou? Por isso que a gente tem muita dificuldade em estudar, a gente tem muita dificuldade em reter o conteúdo. Só que a gente tem que usar a expertise que o próprio cérebro nos dá para poder, vamos botar assim, não vou falar esse nome não, né? Não, vou falar, para burlar o cérebro. Tá? Por quê? Se você precisa de ter esse conteúdo chato, estudado, lá no dia da prova, você precisa lembrar disso, existe uma forma de você fazer isso. É só estudando. Mas não, como eu falei, não basta você estudar do jeito que você estudou a sua vida toda. Se você fizer isso, você está ferrado. Beleza, então. Então, Marcelo, como é que eu faço para não ter branco? Primeira pergunta. A resposta é lembrar do conteúdo. Certo? Tranquilo? Dúvida em relação a isso? Não. Tá, Marcelo, e como é que eu faço para lembrar todo o conteúdo? Estudando, é óbvio, né? Mas estudando da forma correta. Vamos lá. Se você tem lá aquela quantidade enorme de conteúdo para estudar, normalmente você vai ter que estudar 2, 3, 4 disciplinas num espaço curto de tempo, né? Comparado com a tua vida toda, de que você levou aí 10 a 15 anos de estudo, você vai ter que levar aí 6 meses a 1 ano. Ou seja, vai ter que comprimir todo aquele conteúdo nesse período aí, de 6 meses a 1 ano. E como é que você faz para comprimir tudo isso? Primeiro, sabendo que vai cair na prova. E a única forma de você saber isso é estudando por questões, ou seja, fazendo as questões. E aí você vai conseguindo entender mais ou menos como é. Marcelo, como é que eu vou fazer a questão se eu não sei sequer o conteúdo? Beleza, então vamos estudar o conteúdo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar o conteúdo, né? Se você nunca estudou na vida, por exemplo, se você vai fazer uma prova de, deixa eu pensar aqui, direito tributário. Você já estudou direito tributário? Estudou de verdade? Princípios do direito tributário. Já estudou? Não. Então você tem que estudar. Senão você não vai fazer a prova, não vai conseguir acertar. Sacou? Então você tem que estudar. Quando o cara está naquele nível que ele já está fazendo a prova há vários tempos, ele consegue entender o que cai e o que não cai logo de cara. Mas se ele é mareiro de primeira viagem, ele precisa estudar aquele conteúdo ali. Como é que ele faz? Ou é a apostila, ou é o livro, ou é a aula presencial, ou é a aula online. Não tem para onde correr. Tá? Então ele vai receber aquele conteúdo ali de uma forma bem passiva mesmo. Né? Analisando, tal, vendo o que o professor está falando, fazendo as suas anotações. Beleza? Não tem para onde correr. Só que tem um detalhe. Não basta você estudar dessa forma. Você tem que estudar e ainda reestudar de forma ativa. Aí entra a segunda parte, que é bastante importante.
A forma ativa, como é que você faz? Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja estudando o artigo 5º da Constituição, que fala lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e tal. Está escrito lá. Eu vou pegar a parte do artigo 5º, a primeira parte do artigo 5º, e vou fazer uma análise. O que diz esse artigo? Por que esse artigo é dessa forma? Ah, estão dizendo aqui que todos são iguais perante a lei. Quem são todos iguais? Então eu vou meditar, eu vou analisar, eu vou discutir comigo mesmo sobre aquele artigo. Não basta eu ler, eu fazer uma leitura simples. Eu tenho que discutir, fazer anotações. Nós temos aí processos mnemônicos, né? Por exemplo, existe o básico no direito, um processo mnemônico chamado LIMP. O que é LIMP? LIMP, ele diz quais são, é um processo mnemônico que diz quais são os princípios expressos na Constituição Federal, que diz lá, está previsto no artigo 37, que diz assim: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso é um processo mnemônico que você lembra do texto da palavra LIMP e você lembra do processo mnemônico, dos princípios, né, que eu acabei de mencionar. O que eu gosto de usar bastante, e a gente vai entrar numa série de vídeos explicando como é que faz isso, tá? A partir da próxima semana, a gente vai fazer isso. Como é que você faz para poder gravar o conteúdo com mais expressividade? Como é que você faz para fazer um estudo ativo com mais expressividade? Eu, particularmente, gosto dos mapas mentais. Porque o mapa mental, você faz um resumo daquele conteúdo, e para você fazer o resumo, você precisa ser inserido dentro daquele contexto. Você precisa estudar, de fato, aquele contexto, você precisa entender aquele contexto, e normalmente, quando a gente faz os mapas mentais, normalmente não, né? É uma regra básica. Você precisa usar essas palavras-chave. A base dos mapas mentais são palavras-chave e são imagens. E olha só, se a gente pegar esse vídeo aqui que eu estou passando para vocês, essa live, se você tirar 10 segundos desse vídeo, provavelmente vai rolar aí umas boas 1000 imagens, ou 2000 imagens. Então, uma imagem equivale a mais de 1000 palavras, pelo menos, né? Agora, imagine um vídeo que equivale a mais de 1000 imagens. Um vídeo equivale a mais de 1 milhão de palavras. Então, o vídeo ele é sempre mais acessível para trazer a informação para você. A imagem, por ser estática, o cérebro, quando você olha, de cara você vai identificar aquela informação. Então, por exemplo, se eu colocar para você, deixa eu pegar aqui rapidinho, um mapa mental. Se vocês olharem, a gente está falando aqui, inclusive é do curso Estratégia, tá? Peguei aleatoriamente aqui na internet. Está dizendo aqui, olha, mapa mental das grandes navegações. O conteúdo de grandes navegações que cai em história, cai inclusive na prova de vocês aí, prova de concurso da Polícia Militar. Você observe, aqui no meio nós temos uma ideia central e do lado, partindo aqui da parte de cima para baixo, né, sentido horário, ele vai listando aqui as palavras-chave. Olha, consequências, pioneirismo português, motivos, e aí ele vai desmembrando cada vez mais. Então, observe só, se você pegar um conteúdo no livro, você vai levar aí umas boas 30 folhas para ler, certo? Até você aprender. Se você for assistir um vídeo falando sobre grandes navegações, você vai levar 1h30 estudando, não é mesmo? Só que aqui, olha, uma piscada de olho você consegue ver a informação. É claro que você tem que ler, né? Mas quando você produz o seu mapa mental de uma forma ativa mesmo, ou seja, você estudou o conteúdo, você cria o seu mapa mental, eu vou ensinar para vocês em outro momento como é que vocês fazem isso com grandiosidade. É treinamento, tá? Não precisa ser, não é dom, não precisa ser o pica das galáxias, basta treinar, que vocês vão conseguir fazer excelentes mapas mentais em qualquer disciplina que vocês vierem a estudar. Quando você der uma olhada, você já consegue identificar. Se você construiu esse mapa mental aqui, de cara, você consegue identificar o que é. Observe o seguinte, o que eu quero passar para você. Você vai fazer o concurso público, no dia da prova você precisa estar lembrando desse conteúdo. Ponto. Não tem pra onde correr. Marcelo, como é que eu faço para lembrar tudo? Você precisa estudar.
Só que se você estudar do jeito que você estudou os últimos 15 anos, vai tomar pau, né? Então, você tem que estudar de uma forma diferente. Então, você tem que estudar de forma passiva, ou seja, recebendo aquele conteúdo, e de forma ativa, ou seja, você estuda passivamente para poder identificar, ter conhecimento, e de forma ativa para fazer com que o seu cérebro entenda que aquele conteúdo é importante, estabelecendo, criando conexões neurais, o cérebro vai, os neurônios, né, vão criar a sinapse aqui do mapa mental, e vai criando aquilo ali. Só que quando você monta o mapa mental, através de imagens, através de palavras-chave, lembra que eu falei que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Equivale, não vale não, né? Ele equivale a 1000 palavras. Então, quando você olha uma imagem, você já consegue identificar tudo que está ali. Quando você constrói isso, você tem colocado isso na tua cabeça, e quando você visualiza, aquilo sai à tona, certo? Então, isso aí, você tem que fazer dessa forma, porque em que pese você levar um tempo para estudar, né? Às vezes demora um dia para estudar um conteúdo grande, ou qualquer outro conteúdo, mas a essência disso é você criar um resumo. Eu estou trazendo para você aqui o mapa mental como exemplo, porque, na minha visão, o mapa mental é a forma mais eficaz de você resumir um conteúdo, qualquer ele, tá? Qualquer ele. Então, você, dentro de um mapa mental, você visualiza a imagem, você, de fato, vai conseguir lembrar aquele conteúdo que você levou 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas para poder estudar. Qual a importância disso? É porque, como você precisa estudar um grande conteúdo em um espaço de curto pequeno, seja 3 meses, né, 90 dias, seja 6 meses, ou seja 1 ano, seja o tempo que for, né, que não equivale aos 15 anos, você não vai precisar estudar 15 anos para poder fazer uma prova. Né? Você precisa de pelo menos 6 meses aí a 1 ano. Então, você precisa condensar tudo isso. Então, quando você faz o resumo, hoje você levou 1 hora, amanhã você leva 5 minutos, você leva 10 minutos para poder revisar. E olha, o resumo você não faz. A revisão desse resumo você não faz todo dia. Você faz todo dia no início, depois você vai espaçando, e quanto mais você lembra, você vai espaçando. Chega um momento que você vai lembrar tanto desse conteúdo que talvez você vai revisar esse conteúdo a cada 6 meses, a cada 3 meses, seja lá o que for. Por exemplo, você sabe o seu nome? É óbvio que você sabe, né? Por quê? Porque é teu nome. Você sabe o seu CPF? Tem gente que não sabe, mas a grande maioria das pessoas sabem o CPF de cor. Agora vamos melhorar a pergunta. Você sabe quem descobriu o Brasil? Sabe. Por quê? É porque, cara, você passou a vida toda ouvindo falar em quem descobriu o Brasil. Agora você sabe quem é o presidente, sei lá, de Israel? Primeiro-ministro de Israel. Você sabe o nome dele? Alguns podem saber, outros não. Mas por quê? Porque não é uma vivência. Então, o que eu estou querendo explicar para você é o seguinte: quanto mais contato você tem com determinado conteúdo, esse conteúdo vai ficar fresco na sua mente. Vão ser criadas sinapses, vão ser criadas conexões neurais que vai fazer com que você se recorde disso. E quanto mais você intensifica essa atividade, mais você vai lembrar. E quanto mais você lembra, a tendência é que você chegue no dia da prova, você lembrando o conteúdo, naturalmente você vai gabaritar a prova. O que faz um candidato ser aprovado? Lembrar o conteúdo. Ponto final. Como é que você faz para lembrar o conteúdo? Tem um processo básico. Estudar o conteúdo, tá? Estudou o conteúdo, faz o seu resumo. E a indicação que eu dou no resumo é mapa mental. Tá? Existem outros procedimentos? Sim. Existem outras formas de resumo? Sim. Mas eu recomendo o mapa mental. Por quê? Porque quando você visualiza o mapa mental, que ele é composto de imagens e palavras-chave, naturalmente você consegue colocar isso em uma folha. Você consegue, é básico você conseguir fazer isso. Naturalmente, o teu olho, quando você enxergar uma folha, você vai conseguir lembrar o conteúdo. E por mais que você não lembre daquele conteúdo todo, você vai fazer uma revisão, se for o caso, volta, né, do conteúdo anterior para poder preencher aquilo ali e vai fazendo as suas revisões de formas espaçadas. Lá em 1800 e alguma coisa, alguém já estudou sobre a revisão espaçada, que ele diz o seguinte: quanto mais tempo você tem com o conteúdo, você vai relembrando. E quanto mais tempo você se afasta nessas revisões, mais ela fica fixada na tua mente. Tá? Fazendo esse trabalho, esse processo de uma forma
cuidadosa, de uma forma gradativa e constante, cara, não tem como você não acertar. Eu digo para você, acertar pelo menos aí 90%. Eu não vou falar 100, porque 100 aí né? Sempre vem uma prova, uma questão difícil, tá? Mas eu garanto aí, se você fizer um procedimento correto, você consegue acertar as questões suficientes para você ser aprovado em qualquer prova. Aí o cara vai falar assim, Marcelo, e por que você não faz o concurso aí Pica da Galáxia? Cara, eu não preciso, eu já sou funcionário público e aposentado. Ou seja, se eu sou funcionário público, é que eu já expliquei isso em outras vezes. Não foi um concurso, nem dois, nem três, foram vários concursos que eu fui aprovado explicando exatamente isso aí. É claro que eu já falei isso algumas outras vezes, mas tem gente que não ouviu, tem gente que não prestou atenção, tem gente que não se ligou. Gente, a essência do estudo para concurso público é estudo passivo, para você tomar conhecimento, estudo ativo, ou seja, você estuda aquele conteúdo. Quer ver uma forma, cara, muito sinistra do estudo ativo? Dá aula. Estudou, fez o resumo, revisou, pega e ensina isso para alguém, cara. Cria um canal no YouTube, nem que seja só para você, e vai lá, o que eu aprendi hoje? Vai lá e grava uma aula. Grava uma aula. Você está dando a aula para você mesmo, ou então vai para o espelho. Segundo um gênio aí, chamado Glasser, é Glasser? É isso. Ele diz o seguinte, que quando você está estudando, em relação à retenção de conteúdo, você consegue reter 10% do conteúdo ao você ler o conteúdo. Você consegue reter 20% quando você lê e escuta. Você consegue reter 30% do conteúdo quando você vê. Você consegue reter o conteúdo em 50% quando você vê e escuta. Você consegue reter 70% do conteúdo que você estuda quando você confessa, quando você pergunta, quando você repete, quando você numera, quando você reproduz, quando você define, quando você debate. Sacou? Então, se você está debatendo, estudou um conteúdo aqui, sentou e vai debater aquilo ali, faz as suas anotações, debate, discute, você... cientificamente, você retém 70% do conteúdo, certo? Diz aqui o Glasser aqui, se você escrever, interpretar, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, demonstrar, praticar e diferenciar, 80% do conteúdo. E os 90% é explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar. Então, se você estudou o conteúdo passivamente, fez o seu resumo, fez as suas anotações, fez o seu mapa mental, pegou aquilo ali, entra num processo de revisão espaçada, e ainda vai lá e dá uma aulazinha básica, velho, 90% do conteúdo você não vai esquecer nunca mais. Por que o professor, e eu já falei isso algumas vezes, cara, quando eu cheguei na faculdade de Direito, primeiro período, a professora foi o professor Paulo Brasil, professor de Direito do Consumidor, e professora Andressa, olha, que não esqueço, em 2002, hein? Professora Andressa, de Direito, Introdução ao Direito. Cara, eles liam um artigo na cabeça. Artigo 1º, e o cara sabia. Artigo 2º, eu falei, gente, como é que o cara sabe? É claro, pô, ele dá aula, ele corrige, ele faz anotação, ele vê aquilo todo dia, de manhã, tarde, de noite, madrugada. Não tem como. Então, assim, gente, a melhor forma de você tirar um 10 na prova, em qualquer concurso, é ter o conteúdo na mente, e a forma como você faz isso é aplicando essas ferramentas que eu acabei de passar para vocês aqui.